Essa semana tem reunião do Copom para definir a nova taxa básica de juros, a Selic. Será que vai cair? Será que vai ser mantida? O que interessa, na verdade, é onde investir dentro da renda fixa. Melhor estar em pós-fixado, em pré-fixado ou será que em PCA é melhor? Fica aqui porque hoje a gente vai falar com você como é que a gente está enxergando a renda fixa, onde que é melhor investir a sua grana a partir de agora. Eu sou o César Sperandio. Eu sou Io Fordeloni e nós somos o canal Economic, a tradução da economia e dos investimentos. O melhor investimento que você pode fazer agora é se inscrever aqui embaixo se você ainda não conhecer a gente. É só clicar nesse botãozinho para não perder nenhum dos 3 vídeos novos que a gente faz toda semana, além dos vídeos curtos, das lives. Cara, tá recheado de dica de investimento seguro e rentável para começar com R$30. Toda segunda e quinta às 5 da tarde tem vídeo que nem esse, onde a gente te ensina a investir de verdade. Em uma das últimas semanas, por exemplo, a gente falou sobre as pegadinhas do Tesouro Renda Mais. É um investimento muito legal, só que você sabia que tem pegadinha lá no meio? Dica bônus de largada, deixa seu like aqui embaixo, porque assim o YouTube vai entender que tipo de conteúdo que você quer assistir, que é de investimento, e vai começar a recomendar outros vídeos muito massa, inclusive de outros canais, além de ajudar a gente. Então deixa seu like aí. Bora trocar ideia sobre onde investir com a queda da Selic? E aí, Economiker, tranquilo? Pra te entender onde que você deve investir sua grana, mas antes eu tenho uma pergunta pra você. Lá no fim do ano, no fim de 2023, em quanto que você acha que vai estar a Selic, a nossa taxa básica de juros? Você tem algum palpite, Cezita? O meu palpite mais firme sempre é olhar as projeções lá do Boletim Focus, que a gente já ensinou a galera a consultar isso aí toda vez, né? São as projeções dos maiores economistas, maiores bancos e tal. E eles reduziram, né? Enquanto a gente tá gravando esse vídeo, tinham acabado de reduzir a projeção de queda da Selic dos atuais 13,75% ao ano, e aí ia passar para 12,75% segundo a projeção e foi para 12,5%. Eu acho que a projeção tá certa. Agora, quando começa a cair, aí eu não sei. A pergunta é que ninguém sabe a resposta. Eu também tô por aí. Eu acho que vai encerrar em 12,25%, 12,5%. Eu até torço para que encerre em menos para eu vender alguns títulos pré-fixados, mas esse é assunto para outra conversa. Bora pro vídeo de hoje. Já deixou seu palpite aqui nos comentários? Deixa aí sua explicação porque a gente vai responder todo mundo. Pode dar uma olhada. Cezita já deu spoiler aqui no começo do vídeo, mas é isso aí, galera. Para entender para onde que a Selic vai, o principal termômetro, o principal parâmetro que você pode seguir é o Focus. O Focus é um boletim divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central que reúne a expectativa das maiores casas, das maiores corretoras, dos maiores bancos para a economia e para diversos indicadores. Tem projeção para dólar, para inflação, para o PIB. Para achar o boletim Focus é bem facinho. Você joga no Google Boletim Focus e é o primeiro link que aparece aí na sua busca. Antes de ver a projeção para a Selic aí pro final do ano, vamos dar uma olhada na projeção do IPCA, a inflação, porque ela acaba determinando se a Selic vai ficar como tá, se ela vai subir se a inflação disparar, ou até se ela tem espaço para realmente dar uma reduzida e ajudar a Io na estratégia dela aí de vender os pré-fixados, que nem ela falou. Se liga, o IPCA estavam projetando que ia chegar em 5,95% ao ano, mas isso há 4 semanas atrás, um mês atrás. Semana passada já tinha aumentado a projeção para 5,98% no ano inteiro, né, em 2023, e a projeção mais recente divulgada nessa segunda-feira é de 6,01%. Ou seja, a expectativa da alta de preços, da inflação, tá subindo. Mas em contrapartida, quando a gente olha a taxa Selic, que está diretamente relacionada à inflação, apesar dessa expectativa para a inflação tá subindo, a expectativa para o juro caiu. Cezita comentou, mas vale reforçar. Fazia um bom tempo que o mercado tava com uma projeção que a Selic se encerrasse em 2023 em 12,75% ao ano. Só que na semana que a gente está gravando esse vídeo, pela primeira vez diminuiu a expectativa para 12,5%. Então, apesar do mercado achar que a inflação até pode subir um pouquinho, estão achando que a economia está muito ruim, o Banco Central vai se ver meio que obrigado aí a baixar a Selic na marra para estimular a economia, enfim. Saindo dos indicadores macroeconômicos de nerd aí do mercado financeiro, vamos voltar para os investimentos de fato. Falando de renda fixa, que tem os investimentos mais seguros, mais previsíveis e que no momento estão com a rentabilidade excelente, a gente tem praticamente 3 grupos de investimentos. Os pós-fixados, os pré-fixados e os atrelados ao IPCA, a inflação. Começando pelos pós-fixados, é aquele que você só tem certeza de quando ele vai render depois que passou o tempo de rentabilidade. O que eu quero dizer? Um Tesouro Selic, por exemplo, que é um pós-fixado, ele está atrelado à Selic. Se a Selic estiver num determinado nível,
juro, ele vai render exatamente aquilo naquele ano. Se durante o ano a Selic subir, se a Selic recuar, a rentabilidade vai acompanhar esse indicador. Pode render um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas sempre vai render positivo. O lance é que com a expectativa de queda da Selic, todos os pós-fixados, sejam atrelados à Selic, sejam atrelados ao CDI, com certeza você conhece vários investimentos que rendem 100 e tantos % CDI, um pouco mais, um pouco menos, todos eles têm perspectiva de render um pouco menos do que estão rendendo hoje. Por isso, com exceção de um tipo de investimento que você faz com pós-fixado, que a Io já vai explicar, você deveria diminuir a quantidade de investimentos que você tem pós-fixados. Isso significa que você não deveria ter nenhum pós-fixado na carteira? Não. Para reserva de emergência, reserva de oportunidade, a reserva de paz, chame como você quiser, os pós-fixados são muito bons, são excelentes, porque eles têm um rendimento diário, tem liquidez diária, o que significa que você pode sacar a qualquer momento. Além do que, se você for para um Tesouro Selic ou mesmo um CDB, uma conta digital pós-fixada, você vai ter muita segurança, né? No caso dos CDBs e das contas digitais, tem cobertura do FGC e no Tesouro Direto a garantia é o próprio governo. Se você está investindo para sua reserva de emergência, são essas as características que você deve buscar e não olhar tanto para a rentabilidade. Então não importa que os pós-fixados vão pagar um pouquinho menos daqui para frente se a Selic cair. O que você tem que olhar são essas outras três coisas. Já dei a letra por aqui, mas alguns exemplos de investimentos pós-fixados são as contas digitais, como o Sofisa Direto, que paga 110% do CDI, a Nuconta, que paga 100% do CDI, o Tesouro Selic, que paga a taxa Selic mais um pequeno bonuzinho. Sempre que está atrelado ao Selic ou ao CDI, é um investimento pós-fixado. E aí já dá para perceber que tem muita opção para você deixar sua reserva de emergência. E eu te pergunto, onde que você tem deixado? Você prefere deixar lá no governo? Você prefere um CDB, uma conta digital? A minha reserva eu prefiro deixar em CDB simplesmente para não ficar tão acessível, sabe? Se eu deixo na conta digital, eu tô olhando toda hora que o dinheiro tá ali disponível, eu prefiro não olhar, então eu deixo num CDB de liquidez diária dentro da corretora. Eu já prefiro deixar 98, 99% da minha reserva de emergência no Tesouro Selic simplesmente porque é o investimento mais seguro do Brasil. Não que os CDBs não sejam quando tem liquidez diária. E uma pequena partezinha da minha reserva eu deixo numa conta digital. Por acaso é a do Nubank, que tem uma rentabilidade muito parecida, mas é só para as transações do dia a dia mesmo. O resto, cara, tudo Tesouro Selic. Ah, beleza, você entendeu. O pós-fixado é indicado para sua reserva de emergência. E além disso, a gente tem que lembrar que investimento pós-fixado é considerado o mais conservador do mercado, porque sempre você vai estar ganhando na média. Você vai estar ganhando muito próximo a Selic ou ao CDI. Se você quer proteger parte da carteira caso aconteça alguma reviravolta e eventualmente o juro volte a subir em algum momento, você até pode deixar alguma coisa em pós-fixado, mas não é a estratégia mais indicada que a maioria dos analistas tem falado hoje. A maior indicação é para você ir reduzindo a sua participação nos investimentos pós-fixados e deixar lá só a sua reserva. Aliás, não ter a reserva de emergência é um dos maiores erros de todo investidor iniciante, mas não só esses. Tem, cara, incríveis 10 erros que a gente separou que todo investidor iniciante comete algum deles. Isso pode arruinar a estratégia financeira. A gente falou disso nesse vídeo aqui que tá dando o que falar. A galera tá revoltada porque às vezes percebe que tá cometendo algum erro e não sabia. Clica aí pra ver. Aliás, esse vídeo faz parte da playlist só de vídeo de lista, que a gente lista 5 coisas, 10 coisas. Tá muito massa, muito rápido de assistir, então dá uma olhada. Entendido o capítulo de pós-fixado, vamos falar dos outros dois investimentos. Partiu entender os pré-fixados nesse cenário de queda da Selic. Nos pré-fixados, o retorno é fixo, você sempre vai ter o mesmo rendimento. Não importa se a Selic subir, cair, se você comprou um tesouro pré-fixado a 12% ao ano, é isso que você vai receber lá na data de vencimento desse investimento. E é por isso mesmo que eles ganham na queda do juro. Esse lucro aí antes do período acontece porque existe um troço chamado marcação a mercado. A gente já explicou várias vezes aqui no canal, mas aqui vai mais uma explicação com outras palavras que talvez fique até mais fácil de você entender esse vídeo. Quando você investe em qualquer aplicação do Tesouro, você está comprando ou emprestando seu dinheiro pro governo pela primeira vez. Na hora que você vende, que você se desfaz do título, que você pega a sua grana de volta, por simplificação, como é que vai funcionar? Você vai estar vendendo esse seu título no mercado, você vai estar vendendo esse seu investimento para outro investidor que está interessado. Aliás, isso costuma acontecer com quem às vezes me pergunta lá no Insta, putz, tô com um prejuízo no Tesouro Direto. É isso que acontece. Você, por exemplo, investiu num pré-fixado ano passado que estava rendendo 10% ao ano. Hoje em dia, a rentabilidade dos pré-fixados já está bem maior do que essa. Na hora que você quer se desfazer antes do prazo, antes de chegar no vencimento, você quer vender seu título, o que acontece é que a galera vai falar, putz, por que eu vou comprar esse investimento de você, que tá 10% ao ano, sendo que o Tesouro tá oferecendo a 12%? Se eu for comprar, ele tem que me dar o desconto. E por isso você pode ver um prejuizinho ali na tela do seu aplicativo, que na verdade só é prejuízo se você vender, tá bom? Se ficar
ficar até o fim do vencimento, você vai ter a rentabilidade combinada sem tirar nem pôr. Nessa situação em que a perspectiva da Selic é de cair até o final do ano, a rentabilidade de todos os investimentos de renda fixa tendem a acompanhar essa queda da Selic, rendendo um pouquinho menos nas próximas emissões do Tesouro Pré, por exemplo. Então, se você investir agora, que a rentabilidade do Tesouro Pré-fixado tá bem alta, quando ela começar a reduzir nas próximas emissões, você tem a oportunidade de vender antes do vencimento com uma rentabilidade, inclusive, acima da que você contratou com o Tesouro Direto, proporcional ao período que você vai ficar com seu investimento na mão, mas com lucro extraordinariamente acima do esperado para o período. Linguagem de advogado, extraordinariamente. Talvez a linguagem tenha ficado um pouco técnica, então vou dar um exemplo mais simplificado usando o mercado e um produtor de tomate. Vamos supor que você é um produtor de tomate, que você tá afim de já cogitar aí no mercado quanto que vai valer o seu tomate lá na frente. Você vai passar no mercado da sua cidade e vai conversar com o dono do mercado e falar: poxa, quanto que, se eu te vender o tomate no fim do mês, daqui 30 dias vai sair minha safra, quanto que você compra? Aí o Joãozinho lá, dono da quitanda, vai falar: olha, eu vou te pagar R$1 por tomate, mas isso só daqui 30 dias. Daqui 30 dias você volta aqui e a gente fecha esse negócio. Pra você já tá tudo fechado. Se você esperar os 30 dias, voltar lá na quitanda, recolher todos os frutos da sua safra e vender pro Joãozinho da quitanda, você vai ganhar R$1 por tomate. Só que aí passaram 15 dias e começou a rolar um boato lá na sua fazenda de que o seu vizinho vendeu por mais o tomate. E aí você resolveu consultar outro mercadinho da região e perguntou: e aí, se eu vender minha safra agora pra você, por quanto que eu posso vender o meu tomate? Aí o Zezinho, que é o dono da outra quitanda, falou: olha, se você vender agora, ainda faltando 15 dias pra você fechar a sua safra, eu te compro por R$1,15 o seu tomate. Simplesmente porque está com uma falta de tomate, teve chuva na região, ninguém mais está conseguindo entregar tomate, e aí os mercados resolveram pagar mais pelo seu tomate porque está com problema de oferta. O resumo da ópera é: se você esperar os 30 dias e vender para o primeiro mercadinho com quem você conversou, você vai ganhar R$1, não tem problema. Agora, se você resolver antecipar sua venda em 15 dias, você vai ganhar R$1,15 porque os produtores já estão achando que a safra não vai ser tão boa assim. A situação contrária também pode acontecer. Se todo mundo por algum motivo conseguiu produzir tomate, vai ter uma super safra do tomate e o preço do tomate cai para 80 centavos. Se você fizer sua venda antecipada antes dos 30 dias, você vai vender por menos, vai ter um certo prejuízo. Se você ficar os 30 dias até o fim do contrato, você não tem essa preocupação, você vai ganhar exatamente o que foi combinado, que foi R$1 por tomate. Tudo que a gente quis dizer é que se você tem um tesouro pré-fixado aí no meio dos seus investimentos, você pode ficar até o fim do vencimento, que aliás é o mais recomendável se você quer garantir a rentabilidade combinada sem tirar nem pôr, ou pode se desfazer ele, vender, resgatar tudo ou só uma parte da sua grana nesse momento que ele pode estar valendo mais, com um lucro maior do que o proporcional para o período investido. Como a Selic ainda deve cair mais, segundo as projeções do mercado que a gente viu agora há pouco, lembra? O Focus está esperando que a Selic acabe o ano em 12,5%. Os economistas estão falando que ainda é melhor segurar um pouquinho esse pré-fixado se você quiser ganhar na valorização, vender antecipadamente. De novo, se você ficar até o vencimento, você vai ganhar a sua rentabilidade sem tirar nem pôr, mas se você resolver vender antes, é melhor esperar um pouquinho porque a projeção é que ele ainda se valorize um pouquinho mais. E os investimentos atrelados ao IPCA, será que é uma boa investir nisso nesse momento que a Selic tá caindo ou é melhor evitar? Esse é o típico investimento, por exemplo, o Tesouro IPCA ou CDBs que vão pagar IPCA mais 8%, LCI que vão render IPCA mais 5%. No Tesouro Direto hoje tem o Tesouro IPCA com várias opções de vencimento e basicamente o que eles fazem é garantir uma rentabilidade sempre superior à alta de preços medida pelo IPCA, mais esse bônus que é o componente pré-fixado. Basicamente, se a inflação num determinado ano for de 10%, se o Tesouro IPCA estiver pagando IPCA mais 6%, ele vai pagar os 10 do IPCA da inflação mais 6 do bônus pré-fixado, somando 16% nesse ano de rentabilidade. Se a inflação nesse mesmo ano, em vez de 10, for de 100%, ele vai pagar 100 mais 6%, 106% ao ano. A rentabilidade sempre vai ser 6% maior do que o IPCA, se for essa a rentabilidade combinada na hora da aplicação. Ou seja, você vai ter o melhor dos dois mundos se você investir no Tesouro IPCA ou qualquer
investimento atrelado ao IPCA nesse momento. Você vai garantir taxas altas, taxas de retornos altas, aquele juro fixo que o César acabou de falar, além de uma proteção contra a inflação, porque investimentos atrelados ao IPCA pagam um juro fixo mais IPCA. E se você olhar para o Focus, o mercado está aumentando a projeção da inflação. Então você iria garantir realmente o melhor dos dois mundos, porque se a inflação subir, você vai estar protegido, porque vai acompanhar o IPCA, e além disso vai ter garantido um bom juro no seu investimento. Independente do momento, se a Selic vai cair, vai subir, se a inflação hoje estão projetando um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, é sempre bom ter tanto um pouquinho de investimentos atrelados ao IPCA na sua carteira e também de pré-fixados para os objetivos de médio e longo prazo. A gente nunca sabe, falando de inflação, se ela vai disparar no ano que vem, daqui a 5 anos, quando tiver outro governo aí, se vem uma outra crise no mundo. Como a gente nunca sabe quantas coisas vão custar no dia de amanhã e a inflação aqui no Brasil costuma incomodar a gente desde criança, é melhor ter Tesouro IPCA e outros investimentos atrelados ao IPCA na sua carteira de investimentos. E falando em plano de longo prazo, você já imaginou se aposentar com uma renda garantida de R$2.000 líquidos no bolso? Todo mês o Tesouro Direto pode te pagar isso, mas você não sabe como? É só você assistir esse vídeo aqui em cima onde a gente explica o Tesouro Renda Mais e quanto que você tem que aplicar por lá para garantir essa renda. Aqui embaixo tem um aulão ao vivo com os membros aqui do canal que a gente trocou uma ideia de como montar a reserva de emergência mais rápido do que você imagina. Dá uma olhada aí. Aproveita que já deixou seu like aqui embaixo e também se inscreve nessa bolinha. Não vai embora sem se inscrever não, hein?